Doença neurológica periférica é um distúrbio relativamente comum na rotina clínica de pequenos animais. Ciente disso, é muito importante se tomar conhecimento sobre ela, para assim diagnosticar, instituir terapêutica e pontuar o prognóstico adequadamente. Na literatura veterinária, além de doença neurológica periférica, essa afecção recebe outras denominações, ditos como termos genéricos, sendo elas neuropatia periférica e afecções do sistema nervoso periférico. O escritor do livro Exame Neurológico de Pequenos Animais, João Manuel Chapon Cordeiro, descreveu o sistema nervoso como sendo o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar o seu desenvolvimento. O sistema nervoso é responsável por integrar os diferentes sistemas orgânicos, por controlar as sensações gerais e especiais, por comandar as contrações musculares voluntárias e as involuntárias, e também por adaptar o organismo às inúmeras mudanças climáticas. Anatomia. Ter conhecimento sobre a anatomia desse sistema, mesmo que o básico dela, é de suma importância na avaliação e diferenciação de lesões nervosas periféricas. O sistema nervoso periférico é um conjunto de fibras nervosas que conectam o sistema nervoso central aos órgãos-alvo. Esse conjunto de fibras ele é dividido em nervos cranianos, espinhais e seus gânglios. Os nervos cranianos têm sua origem na crista espinhal e são formados pelos axônios que partem do tronco encefálico em 12 pares, cujas funções são sensoriais e ou motoras, que servem à pele e músculos da cabeça e órgãos especiais dos sentidos. Há literaturas que digam que os nervos olfatório e óptico fazem parte do sistema nervoso central, embasados na teoria de que embriologicamente ambos não têm a mesma origem que os demais e são envoltos pelos oligodendrócitos e não pelas células de Schwann. Já os nervos espinhais são aqueles que emergem da crista neural e são formados pelos axônios que partem da medula espinhal, com funções sensoriais e motoras sobre o tronco, membros e parte da cabeça. Saem aos pares da medula a cada espaço intervertebral. O número de pares de nervos espinhais é variável entre as espécies, entre 36 e 39. Nos cães, varia de 36 a 38 pares de nervos espinhais. Os nervos são formados a partir dos feixes de fibras nervosas, que nada mais é do que prolongamento dos neurônios revestidos por tecido conjuntivo. Cada nervo tem uma função e podendo ser eles nervos sensitivos, que contêm somente fibras sensitivas que conduzem impulsos dos órgãos sensitivos para o sistema nervoso central, ou nervos cuja função é motora, que contém apenas fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores, como os músculos. E há também os nervos mistos, que contêm ambas as fibras, ou seja, ambas as funções. Os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, e eles atuam na ligação do sistema nervoso central com os nervos periféricos. Ao contrário do sistema nervoso central, protegido por algumas vértebras e pelos ossos cranianos, os nervos periféricos são mais expostos, o que os torna mais susceptíveis a lesões físicas e danos tóxicos. Introdução. Neuropatia periférica é um termo genérico aplicado quando se há lesão em um ou em um grupo de nervos periféricos.
A disfunção do nervo periférico é uma situação relativamente frequente na clínica de cães e gatos, que ocasiona o bloqueio no envio de informações do cérebro e da medula espinhal para o restante do corpo, cujas expressões clínicas são limitadas e as etiologias são muito variadas. Isto faz com que, na prática clínica, seja mais difícil descobrir a etiologia do que a doença em si. As neuropatias periféricas podem causar danos permanentes aos nervos, sendo muitas vezes um problema incapacitante e, em alguns casos, pode levar o animal a óbito. Etiologias. Como dito anteriormente, as desordens que podem dar origem a essa afecção são bem amplas, como alterações vasculares, inflamatórias ou infecciosas. Infecciosas, no caso de felinos, podemos citar FIV e FeLV, e no caso de caninos, a sinomose. Traumáticas e tóxicas, por ingestão de organofosforados, metabólicas, como diabetes mellito ou hipoadrenocorticismo, idiopáticas, cuja origem não é elucidada, e iatrogênicas, aquelas causadas pelo profissional, as neoplásicas ou nutricionais, e algumas podem ser de origem degenerativa. Nosso objetivo é relatar a neuropatia traumática, já que é a causa mais comum dentre as afecções do sistema nervoso periférico, geralmente envolvendo um único membro. Quando acomete o membro torácico, a lesão mais comum é a avulsão do plexo braquial, decorrente de trauma ou atropelamento. Quando o membro acometido é o pélvico, na grande maioria está associada a fraturas ou cirurgias ortopédicas na região pélvica, ou herniorrafia perineal. Pode ser também secundária à aplicação intramuscular profunda. As lesões da neuropatia periférica, elas são classificadas de acordo com o local e a quantidade de nervos acometidos. Neuropraxia significa que o bloqueio ocorreu na condução nervosa, sem maiores danos ao nervo, com perda parcial e temporária da atividade motora e sensibilidade à dor. Não causa atrofia muscular intensa e se trata de uma lesão autolimitante. Em cerca de 3 semanas, o animal pode apresentar uma recuperação espontânea. A axonotimese ela caracteriza uma lesão apenas do axônio. A regeneração é demorada e dependente da extensão da lesão. Quando a lesão ela é definida como neurotimese, significa que ocorreu secção ou ruptura total do nervo. Nesses casos, a regeneração espontânea é pouco provável. Nas últimas 2 lesões citadas, ocorre uma degeneração do segmento distal ao local da lesão. Daí a demora ou não regeneração do nervo. Se após 6 meses de monitoramento não houver sinais de regeneração, é impossível que ocorra posteriormente. Ter conhecimento e saber diferenciar tais classificações é muito importante, porque o prognóstico para a recuperação está intimamente relacionado a elas. Em se tratando de quantidade,
elas são classificadas em mononeuropatia, quando acomete apenas um único nervo, e polineuropatia, quando múltiplos nervos são acometidos de maneira bilateral e simétrica. Para ilustrar o que foi dito anteriormente, quando se trata de uma lesão neuropráxica, ocorre apenas uma compressão e o bloqueio na condição nervosa. Quando se trata de uma lesão axonotimese, apenas o axônio é acometido. E quando se trata de uma neurotimese, ocorre a secção ou ruptura total do nervo. Então, essa ilustração, ela dá uma noção bem clara do que acontece com o nervo. Sinais clínicos. Os sinais clínicos, eles são condizentes com os nervos acometidos e suas respectivas áreas de inervação. Por exemplo, se o nervo supraescapular, que inerva os músculos supraespinhoso e o infraespinhoso, for acometido, a lesão ela vai causar uma atrofia desses músculos, instabilidade lateral do ombro e abdução do membro com pouca alteração na locomoção e perda da sensibilidade no ombro. Se for uma lesão no membro músculo-cutâneo que inerva os músculos flexores do bíceps braquial e o músculo braquial, a lesão ela vai causar uma fraqueza na flexão do cotovelo e mínima ataxia ou paresia ao andar em local plano e perda da sensibilidade na região do antebraço e primeiro dígito. Se for uma lesão no nervo radial, que inerva os músculos tríceps braquial, músculo extensor carpo radial e os músculos extensores digitais, em se tratando de uma lesão proximal, vai causar perda da capacidade de suportar o peso ou apoiar-se no membro. Se for uma lesão distal, ainda se movimenta o membro na altura do cotovelo, mas anda-se apoiado no dorso do carpo ou dígito. Se for uma lesão em membro pélvico que acometa o nervo femoral, que inerva os músculos quadríceps femoral, o músculo reto femoral, o músculo vasto lateral, o músculo vasto intermédio e o vasto medial, e os músculos do grupo psoas, a lesão ela vai causar uma perda da extensão do joelho e flexão do quadril, uma incapacidade de suportar o peso e ausência de reflexo patelar, e vai causar também uma alteração de sensibilidade na região crânio-medial e medial da coxa até a extremidade do membro, no primeiro dígito. Se a lesão acometer o nervo obturador, que inerva o músculo obturador externo, o músculo grácil, o músculo pectíneo e os músculos adutores, o animal vai apresentar uma dificuldade em aduzir o membro pélvico, que pode se abrir lateralmente em pisos lisos, mas vai apresentar pouco déficit na locomoção. Se o nervo acometido for o tibial, que inerva o músculo gastrocnêmico e os flexores digitais e os extensores do tarso, o animal ele vai apresentar uma queda do tornozelo e ausência de sensibilidade distal do joelho, nas superfícies caudal e plantar. Diagnóstico. O diagnóstico é baseado no histórico médico e familiar do animal cujos sinais clínicos são sugestivos de neuropatia periférica traumática, e também no exame físico e neurológico deste animal. Exames laboratoriais como hemograma, função renal, perfil hepático, eles são raramente úteis. É dito como método de eleição o exame eletroneuromiografia, que se trata de uma ferramenta usada para diagnosticar e para instituir prognóstico, por ser altamente sensível e precoce,
Ele consegue detectar sinais de lesão 5 dias após a ocorrência de um trauma. Esta técnica consiste em mensurar a velocidade de condução nervosa motora ou sensitiva e avalia a capacidade do nervo de conduzir adequadamente um estímulo elétrico provocado. Este exame ele também é capaz de avaliar a integridade dos nervos envolvidos, bem como a gravidade da lesão. A radiografia e a tomografia computadorizada não são métodos sensíveis para avaliar tecidos moles, mas podem auxiliar indiretamente demonstrando opacificação, edema, fratura, lesões líticas ou proliferativa nos tecidos adjacentes ao nervo. A ultrassonografia pode ser utilizada para avaliação morfológica de alguns segmentos do plexo braquial lombosacro, mas depende da experiência do examinador. Não existe um protocolo fixo para a abordagem das neuropatias e, por isso, o seu diagnóstico é um desafio para a clínica neurológica. O exame de eletroneuromiografia, ele é realizado a partir da colocação de pequenos sensores estrategicamente posicionados sobre a pele para avaliar determinado trajeto dos nervos. E em seguida, pequenos estímulos elétricos são feitos para produzir atividade sobre os mesmos, que são captados pelo aparelho por meio de eletrodos acoplados a ele. Então, um aparelho é um eletromiógrafo e essa imagem com o braço de um humano foi a única encontrada, porque trata-se de um exame pouco realizado na medicina veterinária e ele depende de uma pessoa capacitada tanto para realizá-lo quanto para interpretar os resultados que ele emite. Então, não é uma realidade na medicina veterinária. Tratamento. O tratamento varia de acordo com o tipo de lesão e antes de instituí-los, o ideal é realizar reavaliações semanais durante um período mínimo de 8 semanas. A microdissecção é indicada quando se objetiva remover tecidos fibrosos formados ao redor do nervo ou pode-se também realizar a neurorrafia dos segmentos proximais e distais do nervo, podendo-se utilizar a técnica látero-lateral ou látero-terminal. A neurorrafia, ela consiste em unir os pontos seccionados do nervo, onde você realiza um ponto simples separados de um lado e 145 graus. Depois você realiza outro e termina de finalizar a sutura com outros pontos simples separados. Então, aqui uma imagem para exemplificar um nervo seccionado totalmente. E em seguida foi feito a neurorrafia látero-terminal. Aqui outra imagem também para demonstrar a técnica de neurorrafia. A fisioterapia com massagens, exercícios passivos e atividade física assistida são indicadas para melhorar a circulação local e evitar atrofia muscular. E o ideal é que se faça desde o momento do diagnóstico desta doença até que se opte pela cirurgia e também ela deve ser feita no pós-operatório, assim que o animal apresentar uma boa cicatrização textual.
Nas regenerações sensitivas, pode ocorrer automutilação no local, sendo por vezes indicado o uso de colar elisabetano. No caso de avulsão do plexo braquial, muitas vezes indica-se a amputação do membro, devido a feridas crônicas causadas pela monoplegia ou automutilação que esses animais fazem em seus membros. Mas como uma pequena parcela pode se recuperar parcialmente, recomenda-se aguardar e, se possível, cerca de 4 a 6 semanas antes de realizar o procedimento. Então, a amputação é o último caso, ou melhor, a última opção. Esse foi o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer pela atenção. E aqui está a referência sobre cada literatura utilizada para a realização do mesmo.